Maravilha estarmos de volta, com alguns contratempos no início, mas no final tudo dá certo. Deus está no controle de nossa vida e Ele quer falar ao seu coração nessa noite, se assim você permitir. Então, desde já, eu quero convidar a você a fechar seus olhos para juntos falarmos com Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, agora, mais uma vez, ó Deus, iremos abrir a Tua palavra, que a Tua bondade e o Teu amor nos alcancem nesse instante, e que possamos de forma mais que especial nos sentirmos abraçados por Ti. Transforma a nossa vida, muda a vida de todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem nesse instante, e que cada uma destas pessoas possam ser encontradas pelo Teu amor e bondade. Nos restaura, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema desta noite é a libertação. E para tanto eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, verso 10 até o verso 14. Será a nossa leitura para a nossa reflexão. Lucas, capítulo 13, verso 10 ao verso 14. Que Deus então nos abençoe e ilumine nossa vida, para que assim possamos tirar ricas lições da palavra dele. Verso 10 diz o seguinte: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga, e veio a uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Verso 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Que coisa, não? Ontem nós falamos sobre o olhar e nós tocamos um pouco nessas dificuldades que temos. Infelizmente ainda temos pessoas que se vestem de um manto de religiosidade para assim então ter alguns holofotes, ter alguns prestígios na comunidade. E aqui nós vemos claramente alguns líderes religiosos que deveriam dar apoio ou abraçar aquela mulher que há 18 anos sofria, agora era o primeiro a questionar por uma libertação de um fardo, de uma enfermidade espiritual. Esta mulher, queridos, liberta por Cristo do cativeiro, desta enfermidade que há 18 anos a atormentava, há 18 anos deixava encurvada, sem poder olhar para o alto. Imagina somente. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei o que tem atormentado você, eu não sei o que é que tem lhe aprisionado. Mas a certeza é, se nos aproximarmos de Jesus, Ele nos liberta. Não importa quanto tempo tenhamos sido prisioneiros das artimanhas de Satanás, mas no momento que nos deixamos encontrar-se por Ele, Ele nos transforma. O livro de Lucas é algo interessante, que como eu já disse aqui durante essa semana, e é conhecido de muitos, Lucas era um médico, um doutor, ele conhecia a medicina, ele pode dar um diagnóstico muito mais preciso a uma enfermidade. E ao ele relatar esse contexto, ele diz que esta mulher não tinha como se endireitar no final do verso 11. Não existia outra forma, 18 anos na mesma posição, 18 anos passando pelas mesmas dificuldades. Apesar desta mulher sofrer por esta enfermidade, ainda sofria pelo preconceito. E o texto é claro em dizer que esta mulher estava distante, lá no fundo da igreja, lá no final da sinagoga. E aqui precisamos aprender 3 grandes coisas. Eu dividi esse sermão em 3 partes. A primeira parte é o dia que Jesus estava ensinando na sinagoga. Qual era o dia? Verso 10.
Ora, ensinava Jesus aonde? No sábado. Se você for estudar este texto em seu original, você vai entender literalmente que era o sábado, o sétimo dia da semana, e Jesus estava ali na igreja, estava ensinando, pregando a mensagem que era Ele mesmo. Ele estava não apenas dizendo que o céu era algo que todos poderiam alcançar, mas ele pregava dele mesmo, porque em João capítulo 1, verso 1 diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Jesus estava na sinagoga naquele dia buscando as pessoas para ter um encontro real com Cristo. Estar na sinagoga aos sábados era hábito de Jesus. Você vai ver isso em muitos outros relatos. O milagre de ontem nós vimos isto. Jesus durante o sábado faz o bem a um jovem que por tanto tempo vivia sem conseguir enxergar as coisas. Mas nós vimos no texto de ontem que também existiam alguns líderes religiosos que mesmo podendo ver as coisas deste mundo, estava cego para as coisas do alto, dos céus. E talvez nesta noite eu fale para alguém que continua sem conseguir enxergar as coisas do alto. Esta mulher estava em uma situação precária. Estava em uma situação há 18 anos enferma. Mas uma coisa me chama a atenção. Ela estava onde? Na igreja. Estava na igreja. Ela sabia que aquele era o único lugar melhor para estar em sua situação, com suas dificuldades. Poderia existir qualquer coisa, imagina, reflita um pouco comigo. Jesus estava ao sábado na igreja ensinando a mensagem verdadeira, ensinando que Ele era a palavra, Ele é o verbo, o Logos, Ele é a palavra de Deus. Ele era aquele que poderia libertar qualquer um da escravidão do pecado, da escravidão dos inimigos, da escravidão qualquer que alguém estivesse. Ele poderia libertar qualquer um que fosse prisioneiro das artimanhas de Satanás. E ali naquela sinagoga existiam pessoas que estavam sedentas pela palavra da verdade, pessoas que estavam sedentas de encontrar com o Salvador, pessoas que estavam sedentas de ouvir uma palavra de conforto. E lá no finalzinho estava aquela mulher. O que é que adianta hoje termos templos luxuosos, igrejas bonitas, aconchegantes, se nela não existiu o amor, se nela não existiu o desejo de salvar pessoas por reino de Deus? E constantemente nós vemos pessoas que se dizem cristãos, mas não faz um esforço para salvar alguém. E além do mais, ainda é contra quando vê alguém trabalhando pela libertação de outras pessoas. Quando vê alguém se convertendo, tem gente que levanta e é o primeiro a questionar, a dizer: ah, mas esta pessoa aí não está preparada não. Está medindo pelos seus próprios méritos. Segunda coisa interessante para nós vermos é o contexto daquela mulher. No tempo, quando nós olhamos hoje mulher, nós olhamos o texto e encontramos esse texto, e nós olhamos pelo olhar do século 21, do ano 2020, né? Nós olhamos a mulher como se ela tivesse empoderada, tivesse poder, autoridade, fama, prestígio que as mulheres têm hoje. Naquela época não era assim. As mulheres poderiam ir ao templo, mas deveriam ficar lá no cantinho, lá no final, lá no fundo, no escondido. As mulheres não podiam adorar junto com os homens, eram separadas. Mas aquela mulher, mesmo com sua enfermidade, com sua deficiência, ela jamais parou de ir a essa igreja. E hoje tem muitos que param de ir à igreja. Tem muitos que param de falar com Cristo. Basta uma enfermidade e já abandona o Senhor. Pensa um pouco comigo, será que por 18 anos aquela mulher não pensou em desistir? Será que por 18 anos, talvez ela começou empolgada, eu estou enferma, mas eu vou conseguir, eu vou continuar indo para a sinagoga, eu vou continuar indo para aquela igreja, porque lá tem a palavra da verdade, eu vou ser transformada, vou ser liberta, vou ser curada, e passa um mês, passa 2 meses, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, 18 anos, e nada. 18 anos
e nada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, vale a pena perseverar. É por isso que a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquela mulher continuou insistindo, continuou indo, a enfermidade não era empecilho, nem desculpa para ela não estar ali aonde a palavra da verdade estaria. E ela vai. E é no momento oportuno que o texto diz que Jesus viu aquela mulher. Aquela mulher se achegou com sua enfermidade, sentou lá no cantinho da igreja, lá no canto, escondida, talvez com vergonha do seu porte. Primeira, era mulher. Segundo, estava cometendo uma enfermidade. Imagina o pensamento, a mente desta mulher, imagina a vida dela como era. Imagina as pessoas dizendo assim, tá aí, ó, tu não é crente? Cadê que Deus não te cura? Talvez você já ouviu isso de algumas pessoas. Você não diz que adora um Deus, por que você está desempregado hoje? Você não adora a Deus, por que você hoje está enfermo, está doente? Imagina a mente daquela mulher, a vida dela, imagina a situação que ela estava vivenciando. Mas por 18 anos ela continuava indo, nem estava ligando pelo preconceito que existia, não estava preocupada com as situações que vivenciava. Ela era atormentada fisicamente, psicologicamente. E aí Jesus vê aquela mulher lá no canto, lá no final da igreja, enquanto as pessoas chegam na igreja e sentam nos últimos bancos, nos últimos assentos, e não querem ser notados, não querem serem vistos, porque está passando por uma dificuldade, por um sofrimento, por um conflito dentro de si. Mas, queridos, não fique preocupado, desesperado com isso, continue sendo fiel, porque Deus te vê. Deus vê tua luta, Deus vê o teu sofrimento, Deus vê tua angústia, Deus ouve tuas orações. Saiba, Ele vê e não vê com o ato de se alegrar com o teu sofrimento. Ele se compadece. E aí ele vê aquela mulher lá no fundo da igreja, distante. E Jesus diz assim, ei, mulher, vem cá. Jesus começa a quebrar todos os paradigmas, todos os preconceitos. Jesus começa a ser diferente, e hoje ser diferente não é coisa boa, né? O cristão é convidado a viver na contramão do mundo. E aí às vezes nós escutamos algumas pessoas, líderes religiosos antigos, assim, essa juventude que vem aí quer fazer o que quer na igreja. Essa juventude quer vestir o que quer falar do jeito que quer. Pessoas que estão presas ao passado, estão presas no preconceito. Pessoas que não foram libertas, estão prisioneiras do inimigo ainda. E aí os líderes religiosos daquela época pensaram da mesma forma. E Jesus veio para quebrar esses paradigmas, para quebrar esses muros. Jesus veio para ser ponte entre eu e você que somos pecadores. Quebrar muros e fazer ponte entre eu e Deus. E Jesus chama aquela mulher. Primeiro, a mulher não poderia vir ali no meio do povo, no meio dos homens. E Jesus chama aquela mulher, e mulher, vem cá. E a mulher se aproxima. A mulher se aproxima. 18 anos vivendo uma vida de sofrimento. 18 anos sofrendo por uma enfermidade. Verso 12: vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Que coisa, né? Sabe por que isso acontece? Porque quando Jesus está presente, não existe sofrimento, não existe lágrimas, não existe dor, porque Jesus é a alegria que nos falta. Jesus é a resposta de nossas súplicas. Jesus é o pão que desceu do céu para saciar a minha e a tua necessidade.
E não importa o quanto você está sofrendo, se coloque nas mãos de Deus, que Ele pode transformar você. Jesus faz algo surpreendente com aquela mulher. Só que os líderes religiosos não gostam. Olha o que eles dizem aí, verso 14. O chefe da sinagoga, indignado, ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: olha, ei, não é bem assim não, não é desse jeito não que funcionam as coisas aqui não. Ei, Jesus, você é jovem, mas eu tenho muito mais idade do que você, e nem é assim que as coisas funcionam aqui não. Vá para aí. Você já ouviu isso alguma vez? Não, aqui a gente sempre fez assim. Não pode mudar, o púlpito não pode sair desse lugar, não pode ser ali. A cadeira, o banco não se mexe. Aqui abre tal hora, fecha tal hora, não pode mexer não. Ei, Jesus, não é bem assim não. Não é qualquer dia que você vem aqui e faz milagre não. É assim mesmo, né? Foram os incrédulos que fizeram isso? Não. Foram aqueles que se achavam a autoridade máxima, querendo privar Jesus de salvar pessoas, de transformar vidas. E a mulher ali se adentrou, foi curada, Jesus a transformou, a libertou, mas o chefe da sinagoga, indignado, não aceitava isto. É porque as pessoas vivem uma religiosidade de aparência. Parece que a metodologia é mais importante do que as pessoas. Talvez você que me ouve nessa noite faça parte de uma igreja onde os líderes não se importam com pessoas, se importam apenas com a doxologia. Não se importa em salvar. Porque eu sempre fui assim e você chega agora e quer mudar as coisas. Que coisa, não? E é Jesus transforma aquela mulher. O texto é tão enfático em dizer que Jesus viu aquela mulher logo antes dela chegar naquele lugar. Jesus viu o sofrimento, as lutas, a angústia, e Jesus a chamou e a transformou. Jesus conheceu você muito antes de você se conectar nessa transmissão nessa noite. Jesus conhece você muito antes de você ter chegado a esse templo. E se for para a glória de Deus, Ele vai transformar você. Jesus pode fazer um milagre, Jesus pode fazer uma transformação, Jesus pode libertar você do seu sofrimento, de suas lutas. Mas é preciso você estar no lugar certo para que o milagre aconteça. E aquela mulher estava na casa de oração. Quantas pessoas hoje se escondem por trás de uma desculpa? Mas aquela mulher, sendo mulher, estando com enfermidade há 18 anos, se levantou do seu conforto do lar e foi adorar. O que é que você tem usado para se desculpar para não ir à igreja adorar? O que é que você tem usado para ser uma pedra de tropeço entre você e a sua libertação da escravidão deste mundo? Quantas pessoas vivem lutando, trabalhando constantemente. Quando eu me formar eu tenho tempo para Deus, e quando eu estou na faculdade não tenho tempo. Quando eu conseguir um emprego, aí sim eu vou servir a Deus. Quando eu casar, quando eu tiver filho, é sempre Deus em segundo plano. Onde a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O que é que adianta ter um carrão do ano, ter bela casa, ter dinheiro no banco e não ter a salvação, ser escravo deste mundo? Quantas pessoas lutam, se cansam. E aí um grande conhecido, se eu não estou enganado, é Dalai Lama, que diz certa vez: o homem gasta a saúde para ganhar dinheiro, e depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Quantas pessoas perdem a oportunidade de estar em família para conseguir dinheiro e depois pagam caro para tentar recuperar os filhos que não os têm mais. Para finalizar e para a sua reflexão nessa noite, quero te dar 5 conselhos bem práticos para a sua vida espiritual. Primeiro conselho: quando você ler a Bíblia, leia para você,
quando você ler a Bíblia, leia para você. Sabe por quê? Porque constantemente nós ouvimos os sermões assim: ei, fulano nem veio hoje não, o sermão foi tão bom. Mas fulano não veio não, ele perdeu, era para ele aquele sermão. Rapaz, esse texto aqui que eu vi hoje no Reavivados, é certinho para fulano? Será que fulano leu? Quando você lê a Bíblia, leia para você, porque Deus quer falar com você. Ah, mas a programação hoje foi maravilhosa, mas infelizmente o irmão fulano não veio. E daria certinho, era uma cajadada na cabeça dele. Ele ia aprender direitinho hoje com o sermão, mas ele nem veio para a igreja hoje, nem assistiu. Deus não quer falar com ele, Deus quer falar com você. O momento dele vai chegar. Se preciso for, Deus o encontra onde ele estiver. Deus usou uma jumenta para falar com o outro que era pior do que um jumento. Porque o animal conseguiu ver o anjo, o outro não viu, estava cego. Então, quando você lê a Bíblia, leia para você, porque Deus quer falar com você. Segundo conselho: evitem discurso que promovem culpa, ódio e exclusão. Ah, mas se eu não fizer, ninguém faz nessa igreja as coisas. Ah, se eu não estiver na frente, nada acontece. Ah, mas fulano nunca está certo, sempre está errado. Fulano, evite esse tipo de discurso. Cristão, ele é inclusivo. Você deve ser sal. Sabe o que o sal faz na panela? Ele dá sabor e se une a todo o ingrediente na cozinha. Mas tem gente que é cebola. Você quer descascar e cortar a cebola? Quando tem alguém cortando cebola, todo mundo sai de perto, né? Se afasta, se distancia. Você foi chamado para ser sal e não cebola. Terceiro conselho: evite igrejas. Conselho para você: evite igrejas que promovem os seus líderes como se eles fossem santos especiais. Só ele tem a razão. Nós lemos aqui: os líderes religiosos estavam chamando a atenção de Jesus porque Jesus estava curando. Se você continuar no texto, você vai ver dizendo assim: mas hipócrita, vocês desamarram o boi, leva para beber água, e quer dizer que esta mulher tem menos valor do que o teu animal? Tem igrejas por aí que existe bispo, sacerdote, apóstolo, eles são tal cara, são muito mais do que o irmãozinho. Evita igrejas que promovem os líderes como se eles fossem intocáveis, fossem santos. Quarto conselho: evite pessoas que pregam o evangelho de troca, de barganha. Se você trouxer tudo que você tem, Deus vai te dar em dobro, porque Ele tem por obrigação de te abençoar. Traga o maior dízimo para cá, para este local, para a casa de Deus, e Deus vai te dar um shopping, uma concessionária de carro, porque todo dia você vai andar com um carro novo. Não é assim que Jesus trabalha. Jesus estava olhando o povo lá, depositando de recursos na igreja, valores altos, e ele viu uma viúva que tinha apenas algumas moedas, assim: olha, aquela viuvinha trouxe muito mais do que todos os seus recursos. Porque Deus se interessa do teu coração, não dos teus recursos. Os recursos são necessários, sim, para a manutenção da pregação do evangelho, mas eles não são mais importantes do que o seu coração. Por isso que ele diz assim: onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Quinto e último conselho: evite igrejas que valorizam mais programas do que pessoas. Valorizam mais o templo, a estrutura física, do que as pessoas que vão adentrar ali. As pessoas chegam sujas, imundas. Ah, não pode sentar aqui não, senão vai sujar o banco. Ah, não pode entrar na igreja não com o sapato sujo de terra que vinha chovendo, que vai molhar a igreja. Então, não pode não. Cuidado com isto. Cristianismo deve ser o que Cristo pregou. Cristo se importava com as pessoas, independente da sua nacionalidade, do seu sexo, independente da sua cor,
da sua etnia. Mas o preconceito religioso afasta as pessoas de Jesus. Nessa noite eu quero dizer para você, Deus quer transformar a sua vida e te libertar da dor que você está neste mundo. Ele diz: eis que venho sem demora. Eu e você precisamos ter os pés na terra, mas os olhos fixos no céu. E se esse é o seu desejo, ser liberto de tudo isso que eu falei aqui, e lembrando que tudo isso não foi para o irmãozinho A, para a irmãzinha B, foi para você. Deus quer libertar você, que talvez tenha 18 anos, 20 anos, 30 anos, aprisionada a uma enfermidade e não sabe ou não consegue se libertar. Mas o melhor lugar é onde você está nesse instante, ouvindo a palavra de Deus. E se esse é o seu desejo, eu convido você a orar. E você que nos assiste, se é seu desejo conhecer um pouco mais da bondade do Senhor, você pode usar a câmera do seu celular para simplesmente escanear o QR Code da sua tela e dizer: eu quero conhecer esse Jesus, que não olha para o meu passado, que não olha para as minhas lutas, que não olha para minhas falhas, que não olha para a podridão onde eu estava. Sabe por quê? Porque ninguém foi longe demais que não possa voltar para os braços do Pai. Se é seu desejo voltar para Cristo nesta noite, quero convidar você a ficar em pé, onde você estiver agora, para nós orarmos ao Senhor. Porque Ele te convida, Ele te chama para que você seja restaurado. Feche os seus olhos neste momento e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Senhor, queremos nos colocar em Teus braços de amor nesse instante. Estamos enfermos, ó Deus, com o pecado que nos aprisiona a este mundo. Queremos que o Senhor nesta noite nos liberte desta enfermidade, Senhor. Alcança o nosso coração, alcança a nossa vida, restaura os nossos sonhos para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Querido Deus, estamos aqui e queremos que o Senhor nos acolha em Teu braço de amor. Quebre as correntes, ó Deus, que nos prende a este mundo, para que nós possamos desejar as mansões celestiais em todos os momentos. Nessa noite, queremos mais uma vez entregar o nosso coração em Tuas mãos, para que o Senhor, assim como Davi orou no Salmo 51, possamos também dizer com toda alegria: cria em nós, ó Deus, um coração puro e nos dá um espírito inabalável, Senhor. Mas não só para nós aqui, mas também pela Hilda Conceição, que pede oração. Tu sabes qual a dificuldade que ela tem vivenciado, ó Deus. A Guilhermina, que necessita da Tua presença. O Senhor sabe qual eram as suas lutas e o que ela precisa nesse instante. A Ronise, Senhor, que o Senhor a encontre e a restaure, a transforme para a Tua glória. Que o Senhor restabeleça a saúde do Marcos, que ele possa muito em breve contar louvores, contar a sua família do Nelson, que necessita da Tua bondade. Que o Senhor nos alcance, nos restaure, nos liberte, porque assim, ó Deus, seremos mais que vencedores. Queremos Te buscar todos os dias e queremos estar em Tua presença. Não queremos que a enfermidade, que o cansaço, que as dificuldades deste mundo nos prive da Tua presença em nossa vida, ó Deus. Mas por favor, nessa noite, nos liberta, porque sabemos que sozinhos nós não somos nada, não passamos de miseráveis pecadores, mas a Tua bondade pode nos alcançar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós o Teu rosto e ter misericórdia de todos nós, ó Deus. Que o Senhor esteja cada dia perto de todos nós e nos conceda a paz que tanto almejamos.
em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele possa restaurar a sua vida e lhe transformar para a honra e glória dEle.